falando de visão de mercado, é uma das coisas que eu tenho me atentado muito, e aí eu acho que é uma oportunidade, está sendo já uma oportunidade para todas as empresas do setor, é que a esquadria dentro da arquitetura ela está tomando uma forma mais... Está tomando um peso diferente. Se você seguir, pega o Instagram aí, começa a seguir a maior parte dos arquitetos famosos. Vocês vão ver as esquadrias piso-teto quase na maioria das obras, grandes vãos, grandes conexões entre ambiente externo e interno. E as esquadrias são altamente responsáveis por fazer de fato essa arquitetura funcionar. Sim. Né? Então... Estanqueidade, luz, iluminação, conforto térmico. A interação. A interação. Essa interação. Né? A esquadria, ela é a administradora entre o ambiente interno e o ambiente externo. É isso mesmo. É ela que administra se vai entrar pessoa, se não vai, se vai entrar calor, se não vai, se vai entrar inseto, se não vai. Enfim, iluminação, se vai entrar iluminação ou não vai. Então, a esquadria está tomando um corpo dentro da arquitetura atual que é importantíssima. E eu tenho percebido, e aí duas coisas, né? A questão do vidro, né? A importância do vidro, as linhas todas mais retas, cada vez o minimalismo não é novidade, esse minimalismo vem lá de trás, né? Mas agora Você pega... Quem inventou isso foi Ludwig van der Rohe, que isso foi na 1800 e alguma coisa, né? Mas voltou, menos é mais, né? E isso voltou com força. E eu estou percebendo uma movimentação que a gente precisa ficar atento. Né? Então, as esquadrias, elas estão tomando dimensões maiores, estão fazendo o efeito parede, estrutural mesmo, parede dentro das residências, e cada vez mais essa interação ela vai se tornar mais tecnológica. Quando a gente fala, por exemplo, de casa inteligente... Né, Você abriu uma empresa de casas inteligentes, né? Eu abri uma empresa de... Só que não é a FIS, é outra empresa. É outra empresa. É que quando eu te visitei, que a gente almoçou, você mostrou algumas coisas de casa inteligente, mas você nem divulga isso daí, pelo menos no mercado da esquadria, né? Então, eu vejo uma... Não sei se pode falar também aqui. Não posso, é tranquilo, porque... Esse produto aqui, ele tá nessa empresa ou esse daqui é outra empresa ainda? Esse aqui é uma outra empresa. Tá. Esse aqui é a película inteligente, né? Isso tem a ver muito com a interação... da casa inteligente. Da casa inteligente. Fala um pouco sobre a casa inteligente e depois você explica um pouco sobre a película. A casa inteligente assim... vamos dividir as coisas, né? É importante explicar isso. Existe uma diferença entre motorização, automação... Integração. E casa inteligente. Né? O que é motorização? É você tornar um processo ou um movimento motorizado. Mecânico, manual e motorizado. Né? Então, você colocar um motor para a persiana subir, você colocar um motor para uma janela abrir, para uma maxilhar... e funciona... uma pivotante para ela girar, enfim. Isso você fez uma motorização. Através de motorização. Você automatizá-la, né? Então, você colocar nela um sistema onde todo dia às 7 horas da manhã ela abre, às 8 horas da noite ela fecha, né? Isso é automatizar. Interessante. Tá? Então, você pega, por exemplo, uma porta automática de shopping. Ela não está vinculada a um horário, mas ela está vinculada a uma presença. Então, ela se tornou automatizada a partir do momento que uma pessoa chega perto dela, ela automaticamente abre. Então, você automatizou essa porta. A casa inteligente, ela lê o ambiente e toma decisões próprias. Por isso que ela é inteligente. Cara, deu até medo agora. Dá medo mesmo. Caraca. Cara, é um negócio... Eu tô com medo. Né? Porque eu olho aquilo e falei, não acredito. Quando eu comprei a empresa, eu comecei a ver as tecnologias... Você comprou uma empresa. Né? Comprei que uma já empresa. Tinha a tecnologia. 2017, Era uma tecnologia, a gente tem exclusividade no Brasil, uma tecnologia que foi feita de fora. Era tipo uma startup. Ninguém inventou nada aqui, né? Não existe. Nada, se cria tudo se copiando. Mas trouxe uma tecnologia que é eu achei super interessante. E eu vejo a conexão com o mercado de esquadrias, porque dado que a esquadria é quem promove a maior interação do ambiente externo com o ambiente interno,
A esquadria ela tem que estar totalmente vinculada a uma casa inteligente. Se não houver esse vínculo, você vai desculpar, mas sua casa não é inteligente. Entendi. Viu? É porque Tá vendo, né? sua casa pode ligar a luz automaticamente, algumas coisas, mas não é inteligente. A esquadria tem que estar vinculada a uma casa inteligente, porque boa parte da segurança e da parte de consumo energético, inclusive, está vinculado com a interação do ambiente interno e externo. Calma aí, esse assunto é muito bom. Tiagão, o tempo já tá acabando, né, Tiagão? Mas assim, eu acho que você vai ter que voltar aqui só pra falar disso, pode ser. Casa inteligente. Pode ser porque, um tema. Assim, pode ser um tema. Não, eu tô com várias dúvidas aqui. Assim, eu tenho um apartamento. Mas como é que eu vou deixar tudo inteligente? As lâmpadas, a TV, tal. A empresa que você faz, você tem a tecnologia, mas você também tem a mão de obra disso daí? De instalação. Mas eu vou fazer um exemplo, Daniel. Desculpa fugir um pouquinho da pergunta. Não. Talvez para esclarecer melhor. Por quê? Porque o que é a casa inteligente? Ela toma uma decisão sozinha. Se a temperatura interna da casa chegar a 28 graus, eu posso abrir uma janela maxillar e uma porta de correio e criar uma corrente de vento, da qual eu não vou precisar ligar o ar-condicionado. Portanto, eu vou economizar energia. Entendi. Vai por aí. Ou... chegando a determinada temperatura, eu posso até, por uma questão de conforto, ligar o ar-condicionado. Outro ponto, a gente falou da automatização. Às 7 horas levanta a persiana, às 20 fecha, certo? Uma rega de grama. Você automatizou a sua rega de grama. Então, todo dia às 10 da manhã, meio-dia, às 15 horas, ela levanta e começa a molhar a grama. Certo? É uma casa automatizada. Ela é inteligente? Não. Porque no dia da chuva... Ela vai regar. Ela vai regar. Então, você tem que estar conectado com um sensor de umidade de água para identificar que naquele dia está chovendo e que você não precisa ligar a rega. Nossa. Então, você começa a construir cenários onde que a casa toma suas próprias decisões. Interessante. Decisões que não vão matar ninguém. Não vão matar ninguém, né? Não vão te pegar da cama e jogar no box. Decisões saudáveis. Decisões saudáveis, exatamente. Entendi. Legal. E, na verdade, você programa isso. A grande inteligência, e que é o que a gente faz, é mostrar quais são as possibilidades que você pode fazer dentro da sua casa. Essa é a casa inteligente. E um dos pontos que eu acho interessantíssimo é essa película, que acabou se tornando uma outra empresa. Na verdade, a gente era uma empresa só que a gente Isso aí dividiu. fazia parte da empresa de casa inteligente, da casa inteligente. Fazia parte. E a gente mudou porque... Garrafa aqui, ó, garrafa. Eu vou pôr a garrafa aqui atrás. Isso. Vamos ver aqui. É um negócio interessante, porque você vem aqui, ó, e você pega essa película aqui, é dimerizada, né? Isso. Você passa a ver a garrafa. Caracas. Então, cara, você pega... Ela é bem transparente essa daí, porque tem umas que eu já instalei aí que é meio esbranquiçada. Essa aqui tem um nível de transparência alto. Qual que é o grande detalhe dessa película, cara? Ela tem várias funções, né? Além de várias aplicações. Primeiro, em hospital isso é pãozinho quente, porque o hospital ele tem uma necessidade de ser anti-dust, de não acumular poeira. Uhum. Ela não acumula poeira. Então, a poeira bate e cai. E cai. Então você vê, por exemplo, não pode ter uma persiana. Como é que você consegue privacidade? Ou você coloca aquelas persianas entre vidros, ou você usa esse tipo de produto. Isso aqui é uma película de cristal líquido. Quando você energiza ela, as moléculas elas se alinham e ela se torna transparente. Quando você tira a energia dela, as moléculas se difundem e ela passa a ficar opaca. Então ela está desligada aqui. Ela está desligada aqui. Está desligada, porque ela toda opaca. Então, se você... Eu sei que você está pensando assim, quero colocar no meu banheiro. Só que eu vou estar no meu momento de privacidade, entendeu? E aí, acaba a energia. Se acabar a energia, vai ficar branco, gente. Não se preocupa. Né? Você não vai ficar exposto. Eu já fiz banheiro, tá? Com película inteligente. E aí o arquiteto especificou, o cliente ficou na dúvida, eu falei, não, calma. Ela já é branco desligado. Então, se acabar a energia, ele fica branco, tá bom? Então, explica sobre a molécula de novo, só para a pessoa pegar. Então, tá desligado, como é que as moléculas estão se comportando? Elas estão dispersas. Tá, então estão separadas. Estão separadas. E aí ela ficou opaca. Quando você joga energia na película, as moléculas se alinham e ela passa a ficar transparente. Eu joguei energia, alinhou, então ficou transparente. Outros detalhes importantes.
ela segura 98% de raio UV. Então, calma aí. Então ela tem quase o mesmo efeito de um PVB. Porque o PVB é 99% de raio ultravioleta e ela tem 98% de raio... 98% de UV. de UV. De retenção UV. Então não vai estragar meu móvel, não vai dar câncer de pele, vou estar protegido. O piso de madeira vai estar lá protegido. Legal. É. Interessante. Tô gostando. É bom, é bom. Outra questão dela é a questão de que ela traz uma proteção para o vidro. Como se fosse uma película de segurança. Deixa eu fazer uma pergunta. Exatamente. É 10 vezes, mas ela vai quebrar... Ela pode aguentar 10 vezes mais do que um vidro normal. Se eu colocar numa frente de uma loja, que às vezes ela quer ter privacidade, talvez salão de cabeleireiro, às vezes de galeria. Pega a visão, hein, pessoal. De galeria, e aí eu falo assim, se quebrar, o vidro fica no lugar. Ela consegue ter uma película de segurança de proteção igual tipo de uma PS4, PS2 ali? O vidro fica no lugar, porque ela é adesivada ao vidro. Entendi. Então o vidro não desgruda dela. E um outro ponto interessante, você falou do comércio, foi super bem colocado, porque a utilização dela tem sido, além dos hospitais, tem sido muito em comércio, além de divisórias de salas comerciais também. Porque no comércio, quando ela está opaca, você consegue projetar nela. Então você tem uma vitrine em movimento. Você tira a questão estática de um manequim ou de algo que você colocou ali e você consegue colocar um movimento na fachada da tua loja, sem perder a fachada da loja. Então é interessantíssimo. Eu vi isso na Casa Cor. Aí eu vi um vidro lá e tal, eu mexi e tal, aí eu vi uma película e tal, isso lá na Casa Cor em Brasília, ano passado. Então, essa película eu consigo colocar um projetor e consigo projetar no vidro. No vidro. Você projeta pelo lado de dentro, ele aparece do lado de fora. Consigo, então ele faz o reverso ali. O reverso, exatamente. Caraca, é uma baita aplicação. Não. E se agora eu já tô viajando, né? Que eu já tô comercializando a parada.